Saúde os amados irmãos e irmãs em Cristo, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Hoje temos um tema muito forte, vamos falar sobre quem são os santos do pau oco. Vamos falar sobre os santos do pau oco. Amém? Que são os youtubers. A maioria dos youtubers, dos pregadores, dos que se dizem pastores, dos que se dizem irmãos e irmãs em Cristo, missionárias, santos do pau oco no YouTube, amém? E também aqueles que os seguem, também são santos do pau oco. Então, hoje vai ser forte o tema, glória a Deus. Aleluia, vamos então abrir já. Portanto, o tema é santos do pau oco, amém? Quem são os santos do pau oco? Está aqui, são os crentes do YouTube, mas não são todos, não é? Estamos a falar de crentes do YouTube, é aqueles crentes que não são da Bíblia. A base é o YouTube, não é a Bíblia. A base para a regra de fé e prática é aquilo que eles ouviram no YouTube. Aquilo que a irmãzinha diz que viu e ouviu lá no inferno, lá no purgatório, lá no... arrebatada ou arrebentada pelos demónios, não é? Então, a nossa fé, irmão, Sharamandaglaya Playa, está na rocha. Aleluia, está na palavra do Senhor, não está nem visões, revelações e arrebatamentos e nada disso. Amém? A nossa fé está na palavra. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Ricantalabaia. É certo que há sonhos, visões, revelações, arrebatamentos que são de Deus, mas são uma minoria. Então, hoje vamos falar sobre características e quem são os santos do pau oco. Não somente aqueles que divulgam esses santos do pau oco, não são somente aqueles que assistem o YouTube, mas os que ensinam coisas erradas no YouTube. São aqueles que assistem o YouTube como regra de fé e prática, aquilo que ouvem do YouTube, mesmo que seja pregações contraditórias, estudos bíblicos contraditórios, revelações contraditórias, visões contraditórias e arrebatamentos de espírito, seja ao céu, ao inferno ou à terra, contraditórios. Há pouco disse purgatório, porque até existe gente que diz que foi arrebatada ao purgatório, como a Glória Polo, não é? A irmã, entre aspas, católica apostólica romana, Glória Polo, diz que foi arrebatada e viu o purgatório, que existe céu, inferno e purgatório. Quando Jesus disse só há dois caminhos. Aleluia, um é estreito, leva ao céu, e outro é largo, leva ao inferno. Mas pronto, brincadeiras à parte, não é brincadeira nenhuma, eles é que andam a brincar com a palavra. Vamos falar sobre os santos do pau oco. Portanto, é o tema de hoje, é os santos do pau oco. Glória a Deus. Hoje estamos com um tema muito forte. Peço que os irmãos não percam pitada. Santos do pau oco. Quem são os santos do pau oco? Na internet, no YouTube. Glória a Deus. E às vezes até nas igrejas e nas casas. Eles entram. E o modo mais fácil de eles entrarem agora, especialmente nesta época de pandemia, é através da internet em geral, do YouTube em particular. Amém? Então hoje vamos falar sobre os santos do pau oco. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Vamos aqui para a Bíblia Online. Mas antes da Bíblia Online, vamos aqui o que é o significado do santo do pau oco. O que é o santo do pau oco? O santo do pau oco é uma expressão popular brasileira utilizada para designar um indivíduo de caráter duvidoso, com ações fraudulentas, uma pessoa mentirosa, falsa ou hipócrita. Então, quem são os santos do pau oco? Ora, irmão, eu poderia dizer em inúmeros. Glória a Deus. Sharamandaglaya playa suricantasnéria. Shoribandaglaya suricantasnéria. Aleluia. Ripalamaya. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Poderia dizer inúmeros, mas a gente já lá vai. Portanto, o santo do pau oco é uma pessoa com caráter duvidoso, uma pessoa que não dá para confiar, e a gente tem que desconfiar dessa pessoa, não dá para confiar, com ações fraudulentas, com engano, age com engano, e a Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanecerá dentro de minha casa, nem o que profere mentiras ficará firme perante os meus olhos. Oriandalabaia! Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra e extirparei da cidade santa todos aqueles que praticam a iniquidade. Está lá no Salmo 101. Então, aleluia, e maldito seja o enganador. Está lá em Malaquias 1,14, se eu não estou em erro. Maldito seja o enganador. Então o indivíduo que engana é maldito. O indivíduo que mente, que engana. Então qual é o santo?
O santo do pau oco é tanto aquele que te prega uma falsa santidade, diz que isto é ser santo, um falso evangelho, não é? Isto é o caminho estreito, e na realidade não é o caminho estreito, quanto aquele rima naga saia claia, que até prega o caminho estreito, até prega a verdade, mas não vive na mentira e tem o interesse dele em enganar-te, a levar-te a ti a idolatrares a ele ou a fábula que ele criou, como é o caso dos criadores das fábulas na internet, esses testemunhos com voz robótica. Eu creio que 80 a 90% deles são falsos. Esses testemunhos em testemunho do Kenzo Atsushi, testemunho do Robert Atsushi, um missionário japonês, residiu desde os anos 80 nos Estados Unidos, na cidade de Denver, teve igreja lá fundada, não necessitava de ganhar dinheiro da obra, porque tinha negócio próprio, então tinha empresa registada, quando vamos a ver não tem nada. Então esses são os santos do pau oco. Tanto o que inventou as fábulas do Kenzo e do Robert Atsushi, e outros mais, do Emery Prince Sariel, que é uma fábula, a origem pré-angelical dos homens, dizendo que os homens, antes de serem homens, eram anjos lá no céu. Então eu pergunto, Rova lá machá, então Deus é mentiroso. Ramanagasuri canta lamanagaya. Quando Deus fala na sua palavra, e aleluia, que eu, o Senhor, formo o espírito do homem dentro dele. Não diz que o espírito do homem é pré-existente no céu como anjo. Amém? Então, esses filhos do Satã fazem de Deus um Deus mentiroso, com esses testemunhos satânicos na internet. Aleluia. E vários arrebatamentos ao céu e ao inferno. Alguns realmente foram verdadeiros, porque existe o céu, existe o inferno, Deus revela a quem quiser, sim. Eu mesmo já fui arrebatado, não ao céu e ao inferno, mas à terra, ao templo. Aleluia. Vi as abominações do templo num arrebatamento idêntico ao que Deus deu a Ezequiel, capítulo 8. Rou Shaddai. Então eu creio em arrebatamento de espírito. Agora, a maioria são falsos, meu irmão. Arrebatamento ao céu. Quem é que... Arrebatamento da irmã Yara e do outro irmão Everton. Quem é que eu vi no céu? Vi o Kenzo. Viste o capeta. Viste o Satã. Amém? Se fazendo passar por Kenzo. Viste... um anjo me arrebatou. Um anjo caído. O apóstolo orou. Orou por ti, sim. Cegos guiando cegos. Invocou o anjo. Desde quando, meu irmão? O arrebatamento de espírito, o homem é que comanda. Estilo meio penosa. Agora tu vais ver isto. Olha o que é que estás a ver. Agora não estás a ver ali uma mulher a ser chibatada pelos demónios. Estou. Estás a ver ali um indivíduo a ser garfado pelos demónios. Estou. Estás a ver ali o fogo. Estou. Estás a sentir. Ui. Uma coisa de hipnose. Autêntica, meu irmão. Amém? O verdadeiro arrebatamento de espírito é Deus quem dá. Não é o homem quem determina. Aleluia. O homem não tem poder de dar ordem direto aos anjos, meu irmão. Aleluia, ripalamaia. Diz a palavra do Senhor, porque eu, o Senhor, aos seus anjos, aleluia, Deus aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Então é Deus quem dá ordens aos anjos. Não é o homem. Glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer amém? Então aqui a expressão santo do pau oco, meu irmão, é tanto aquele que te ensina uma falsa santidade, como houve uma irmã que diz que Deus a arrebatou e lhe revelou que pintura do cabelo não é pecado. Não é. É santidade. Não é? Irmão, se Deus quisesse que o homem de Deus e a mulher de Deus andasse com o cabelo pintado, já quando nascia, já tinha nascido pintado. Ou nascia e Deus depois pintava. Ou estava na sua palavra. Mas foi Jesus quem disse, não podeis tornar um só cabelo da vossa cabeça branco ou preto. Então quem determina a cor do teu cabelo é Deus. Se tu alteras por cima, apenas vais estar a disfarçar-te, vais estar a usar de um disfarce, uma capa, uma máscara de outra cor, porque a cor real vai permanecer lá dentro. Aleluia. E quando crescer, na raiz vai-se notar a cor verdadeira. Então a verdade sempre prevalece sobre a mentira. Podes enganar o homem, mas não enganas a Deus. Aleluia, glória a Deus. Rei canta lá. Então nem todas as visões, as revelações, então o santo do pau oco é tanto aquele, glória a Deus, que te ensina uma falsa santidade, dizendo isto é ser santo, isto é o que é o verdadeiro caminho, e quando é um caminho errado, olha, podes fazer isto, não é pecado, não é? Isto é ser santo, quando na realidade é ser pecado. É os que te enganam com uma falsa santidade, quanto aqueles que até pregam a verdadeira santidade, até pregam contra o pecado, até pregam contra as vaidades, contra o mundanismo, contra as carnalidades, Sharamanagaya. Mas é gente que prega, mas com outro interesse.
Eles mesmo não vivem a santidade e eles mesmo querem que tu idolatres eles. Então acabas por se tornar um idólatra. Tu acabas por viver uma santidade corporal, mudas as tuas vestes, mas no teu coração continuas a ser um idólatra. Saíste da idolatria do catolicismo romano, dos santos de barro, aleluia, que tem olhos mas não veem, tem boca mas não falam, tem pés mas não andam, tem mãos mas não apalpam. Glória a Deus, e necessitam de ser carregados às costas em procissão por homens. Aleluia. Séria, aos ídolos mudos. Tu eras um budista, eras um hinduísta, adoravas imagens de escultura, te protestavas a imagens, aleluia, ricantalabaya. Agora vens para Cristo e passas a adorar o teu pastor, o fundador da igreja, o pastor presidente, ou o presidente, ou o missionário, ou o apóstolo, ou a apóstola, que não existe, mas inventam até apóstola, já existe a invenção da apóstola. Não é? E começas a idolatrar. Ou idolatras a placa da igreja. Então, meu irmão, isso para mim é um santo pau louco. O indivíduo diz, só na minha igreja é que há salvação. Irmãos, eu sou, não sabem, eu já fui... Eu já congreguei na Igreja de Deus é Amor. Na altura não cheguei a membrar porque era o início da minha fé. Não é? Eu era novo convertido. Não deu nem tempo de me batizar, mas aprendi ali muita coisa. No pouco tempo que teve ali. Rouva lá machatacaya, pantaramastéria. É uma boa igreja. Agora não sei como está, porque eu não congrego lá, não sei. Tenho vários amigos meus que são de lá, pastores de lá. Que Deus abençoe e prospere esse ministério em santidade. Mas existe gente idólatra lá dentro. Eu conheci uma irmã que dizia não é? Que achava que a salvação era só na igreja dela. Só lá é que pregavam a verdade. Nas outras igrejas não. Se a pessoa saísse, perdia a salvação. O que é que acontece? Como era tão idólatra da placa da igreja, Deus permitiu. Porque ela era uma mulher que estava separada do marido, mas acho que nem divorciada estava separada. Porque ela, quando veio para Cristo, ela estava no pecado, estava vivendo em adultério com um namorado, com um amante, né? Estava separada do marido, glória a Deus, e largou, se santificou e estava orando pela restauração do casamento. Mas entretanto ela foi dando lugar a várias coisas, pecados. E um deles é a idolatria, o orgulho denominacional, idolatria à placa da igreja. Não é? Idolatria, na altura um missionário era vivo, ao missionário. Idolatria à igreja, esta igreja é que é a igreja verdadeira. O que é que acontece? Deus permite-se o laço. Aí veio um indivíduo lá para se batizar de outro ministério, né? E o indivíduo começou a ganhar amizade com ela, quis sair com ela e envolveram-se, né? Envolveram-se sexualmente, caíram em adultério, caiu em adultério com um novo namorado. Entretanto, envergonhada, porque o pecado tem muita força, já não quis, nem queria atender telefonemas, se isolou, nem receber a visita das obreiras da Igreja de Deus em Amor. Entretanto, foi para um outro ministério, andou a visitar igrejas, e houve uma igreja em que uma missionária que eu conheço e um pastor que eu conheço, né, infelizmente deram conselho, e acho que fizeram o segundo casamento deles, deram conselho para se divorciar e casar com aquele homem. Então ali enforcou a corda. Só falta atirar-se de cabeça para baixo para o inferno. Se morrer no segundo casamento, vai para o inferno. Então vê o que é que deu a idolatria à placa da igreja? Que a pessoa se desviou. Deus permitiu que o diabo toque. Estás a trocar a minha glória com a glória da denominação, da placa da igreja. Então tu és uma santa do pau louco. Agora vou-te provar. Veio uma tentação. Ela caiu. Glória a Deus. Alabando a glória à play. Se ela não se consertar, vai para o inferno. Morrer no segundo casamento, vai para o inferno. Então porquê? Porquê tudo isto? Por causa que Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu, Senhor, não dou a minha glória a outra, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42:8. Então é um pecado muito grave, é idolatria, meu irmão. Se tu achas que a tua igreja é a única igreja verdadeira que existe na Terra, a minha igreja é a igreja revelada. Se tu disseres a tua igreja é a igreja revelada, né? A minha igreja é a igreja... Houve um pastor do YouTube também, que é ex-obreiro de Deus Amor, fundou a igreja dele, não é? Ele quando fundou, acho que fundou há 2 anos, não é? Se eu não estou em erro. É a igreja mais desejada para 2020. Então começam a promover as placas da igreja dele, começam por falar mal de Deus Amor e depois falam bem da sua denominação, fundam a nova denominação e falam mal dos outros pastores, falam bem de si mesmo, para atrair os membros. São divisores, pescadores de aquário.
Igreja mais desejada, o desejado das nações é Jesus, não é nenhuma placa de igreja, isso é idolatria, isso é santos de pau oco. Como é que tu sabes que uma denominação de santos de pau oco? Se essa igreja prega, né? Prega o quê? Prega o líder, prega o missionário. Tem gente que pregava o missionário. A Igreja de Deus Amor é uma igreja boa, sim. O missionário é um homem de Deus, sim. Não era perfeito como todos nós podemos ter as nossas falhas, mas havia ainda gente lá que prega o missionário, não prega Jesus, prega Davi Miranda. Quando Jesus vier, ele vai ficar por idólatra, por adorador de homens. Amém? Então é preciso ter muito cuidado. Ainda que eu seja usado em alguma área, eu não quero que ninguém me idolatre. Glória a Deus. Iripando glória shuri cantas na arianda lamaia. Então, santo do pau oco é uma expressão popular brasileira utilizada para designar um indivíduo de caráter duvidoso com ações fraudulentas, uma pessoa mentirosa, falsa ou hipócrita. Então, meu irmão, aqueles que adoram placa de igreja são santos do pau oco. Estou aqui a demonstrar quem é o santo do pau oco. Glória a Deus. Os santos do pau oco, meu irmão. Crente que sai da sua igreja para ficar só no YouTube. Santo do pau oco. Está violando o mandamento da palavra do Senhor. Vamos aqui para a Bíblia. Aleluia. Hebreus 10, 25. O que é que diz aqui? A pessoa saiu de... mas na minha igreja... Começas a queixar da igreja. Tu és mais santo que toda a gente na tua igreja. És o santo dos santos. Então ficavas lá como profeta. Porque a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Glória a Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então ficavas lá como profeta. Se és o mais santo de toda a gente. Alabaia. Hebreus. Vamos aqui abrir... glória a Deus. Quem querer diga glória. Depois já vamos a Mateus 23. Então, meu irmão. Indivíduos que saem das suas igrejas para ficar só na internet. Santos do pau oco. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, ou seja, a nossa igreja, como é costume de alguns. Antes admoestemos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando daquele dia. É o dia do juízo sobre a igreja. É o dia do arrebatamento. É o dia da vinda de Jesus. É o dia do Senhor. É o dia em que Jesus vai vir rompendo as nuvens. Sobre as nuvens do céu. Rompendo os céus, aliás, sobre as nuvens. E enviará os seus anjos para arrebatar os seus escolhidos. Naquele dia vai começar o juízo. E o juízo vai começar dentro da casa de Deus. Quem tem idolatria à placa da igreja vai ficar. E quem tem idolatria ao YouTube, saiu deixou de se congregar para ficar só no YouTube, vai ficar naquele dia. Ricanta la mastéria. Vai perder a sua salvação porque trocou, aleluia, congregação, não é? Pela internet. Aleluia. Vai ficar, meu irmão. Muita gente idólatra. Amém? Glória a Deus. A palavra é muito forte hoje. Arai, Shotokovanaya. Então, algumas características. Vamos aqui em Mateus 23, para tu veres. Características destes santos do pau oco. Aleluia. O santo do pau oco, características deles. Glória a Deus, olha aí. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Tem por aí alguns santos do pau oco, na internet, no YouTube e até nas igrejas, não é? Que até pregam de acordo com a palavra, pregam santidade. Mas eles mesmos não fazem. Eles dizem e não fazem. Então eles são santos do pau oco. Todavia, se eles pregarem o que está correto, obedece ao que está correto. Olha aqui, pois há fardos pesados e difíceis de suportar e os põe aos ombros dos homens, eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Amém? Fardos pesados, quer dizer que estes fardos pesados aqui é coisa que vai além da palavra. É o mesmo que eu dizer ao irmão: o irmão não pode fazer amor com a sua esposa nu. Tem que ser vestido de roupa, tem que fazer um buraquinho pelo lençol. Então isto é acréscimos à palavra. A Bíblia diz: nada acrescenteis às suas palavras para que não... Aleluia, anda cá, todas as palavras de Deus são puras. E escudo são para aqueles que em ti confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. E de fora ficarão os mentirosos. Então são indivíduos que inventam novos mandamentos. Olha, é pecado. É pecado usar amarelo. Tem que ser só branco. Tem vestido branco da cabeça aos pés. Cuidado. Isso aí é o quê? Fardo pesado. Amém? Uma coisa é a santidade do corpo. A pessoa não pode andar seminua, nem com roupa sensual.
Outra coisa é inventar. Daqui a pouco, outra coisa é inventar. Daqui a pouco eu vou dizer, olha, quem dormir virado para o lado esquerdo vai para o inferno. É pecado. Então as pessoas passam a dormir todas viradas para o lado esquerdo. Direito. Isto porquê? Porque vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, disse Jesus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, ensinais doutrinas que são preceitos de homens. Está lá em Mateus capítulo 15. Então, uma das características dos santos Paulo é que eles inventam. Eles fazem acréscimos à palavra e fazem novas doutrinas completamente extra-bíblicas, antibíblicas, baseadas nas suas tradições e não na tradição apostólica, verdadeira da palavra de Deus e dos apóstolos. É baseada em tradições humanas. É doutrina de homens e não doutrina de Deus. A doutrina tem 3 fontes: de Deus, dos homens ou dos demónios. Então é bem claro. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e expõem aos ombros de homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus. E fazem todas as obras assim de serem vistos pelos homens. Olha as características dos santos do pau oco. Olha o que é que eu estou fazendo. Há um autoproclamado pastor, ex-cooperador da Igreja de Deus Amor, que fundou a igreja dele. Em Minas, toda a gente conhece, Deus o liberte, não temos nada contra a alma dele. Mas o que é que ele fazia? Ele comprava um lanche no McDonald's e depois filmava a si mesmo. Para quê? Para ser visto. Olha aí o que é que eu estou fazendo. E dava o lanche. E o que eu estou fazendo vocês não fazem. Não sei o quê, papá. Começava a fazer pirraça. Mas ninguém fazia. Ele era o único pastor do YouTube que ganhava mais almas e que fazia mais boas obras. Pronto, era. Depois foi para a cadeia, né, porque foi pego, segundo o que ele contou, com a arma de brinquedo. Portanto, ele pegou numa arma de brinquedo e foi pego pela polícia. Mas isto parece piada. Somente um indivíduo completamente imbecil vai querer numa justificativa dessas. É um imbecil. Mas tem muitos imbecis a seguir, milhares seguindo. Então, Santo Paulo, porquê? Porque ele foi supostamente fazer uma boa obra para o mendigo, oferecer um lanche. Sim. O que a tua mão direita faz, a esquerda esquece. É o que diz a palavra. Jesus disse: Harabacai, quando des mola, não faças soar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Mas dá a tua oferta em secreto, e o teu pai que te vem em secreto recompensará publicamente. Ofertas, esmolas, não é para fazer alarido, soar a trombeta. Então fazem todas as obras a serem vistos pelos homens. Aleluia. Aleluia, glória. Eles querem se exaltar. Buscam a sua própria glória. Aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, do Pai. Eu não busco a minha própria glória, há quem a busque. Aleluia. E há homens que amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quem quer diga glória, então, buscam a glória deles mesmos. Ou buscam agradar os homens ou eles mesmos. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Aleluia. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Ou seja, eles dão a ideia que são mais santos que os demais. Tem aí um que até nem usa gravata. Né? Nem usa gravata. Né? Usa aquele colarinho igual o padre. Está imitando os padres. Né? Então, esse aí acha que é mais santo que toda a gente. É o santo dos santos. Só lhe falta cortarem-lhe a cabeça e meterem num busto e fazerem um altar e se ajoelharem para o adorar. É só o que falta. Glória, só falta colocarem num altar, num pedestal. Então, meu irmão, é preciso ter muito cuidado. Um indivíduo que passa uma profecia para o diabo. Não está bom da cabeça, meu irmão. Diz que Deus mandou profetizar, mentiroso, usando o nome de... tomando o nome do Senhor seu Deus em vão. Aleluia, Deus não terá por inocente aquele que o fizer. Deus jamais iria mandar passar uma revelação para o diabo, meu irmão. O príncipe deste mundo já está julgado, quer dizer, só está aguardando o tempo dele, em que pode fazer bagunça, até que vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Aleluia. Orianda lá vai, após o juízo final. Então, meu irmão, não brinques com a palavra, meu irmão. Tem muitos santos de pau oco. Por fora parecem justos, exteriormente parecem justos, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus também falou: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, por seus frutos os conhecereis. Está lá em Mateus 7, se não me falha a memória. Então, meu irmão, lobos devoradores são estes santos do pau oco da internet. Amam, aleluia, alargam as franjas das suas vestes. Eles querem ser mais santos que os demais, ter algo, né, para chamar a atenção. Amam os primeiros
lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles querem ficar em primeiro lugar, querem ficar em destaque. E as saudações das praças e o serem chamado pelos homens Ravi, Ravi, que significa meu mestre, meu mestre. Vós, porém, não queirais ser chamados Ravi, meu mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber o Cristo, aleluia, Ricantalamastéria, ungido, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então a palavra é bem clara, esta é uma palavra forte. Mas ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas. Mas ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais, aleluia, entrar aos que estão entrando. Quer dizer, nem eles se salvam, nem aqueles que os seguem. São cegos e entre cegos. Aleluia, glória. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorais as casas das viúvas sobre pretexto prolongadas de orações, por isso recebereis mais rigoroso juízo. Devorais. Então são indivíduos que vivem à conta dos outros. Não querem trabalhar. Não querem pegar na enxada e vivem tendo visões com anjos. Eu vi um anjo. Qual era o tamanho? Este era gigante. O outro era do tamanho do arranha-céu. E ficam fazendo palhaçada com anjo. Não é? Fazem culto aos anjos, tendo pretexto de humildade. Ripalabassuri cantas na área. Orianda labai. Olha aí. 2 Timóteo capítulo 3 é muito forte. Tendo aparência da piedade, mas negando a eficácia desta. São mais amigos dos prazeres do que de Deus. Olha aí. Olha aqui. Características deles: são mais amigos dos prazeres, são traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, dos deleites, prazeres, dos deleites, tendo aparência de piedade, parecem santos até demais, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres néstias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, e como, aleluia, anda cá, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados contra a fé, réprobos contra a fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, a sua loucura, como também o foi daqueles. Então repara, eles entram pelas casas e devoram as casas. Ou seja, eles vivem à conta das mulheres, né, que se dizem de Deus, das, entre aspas, santas, do pau oco também. Que São Maria vai com as outras, vão atrás de qualquer profeta que entra, deixam entrar qualquer profeta dentro da casa deles, profetizar, sapatear, rodar, impor a mão, pintar e bordar, fazer descer fogo do céu à terra, etc e tal, fogo estranho. Então é gente que anda atrás de profecia, gente que anda atrás de profetada. Para mim é santo do pau oco. Eu vou na igreja para receber revelação, és um santo do pau oco. Eu vou na igreja, servo, o que é que vais fazer? Eu hoje vou na igreja porque eu quero receber a revelação. Santa do pau oco. Eu vou na igreja porque quero receber a minha bênção. Santo do pau oco. Santa do pau oco, meu irmão. Aleluia. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, disse Jesus, diz a palavra do Senhor. Quem quer diga glória. Ricantalamastéria andalamaia. Aleluia. Santo é o nome de Jesus, então, meu irmão. Santos do pau oco. Crente que vai na igreja só para receber bênção. Crente que vai na igreja só para receber vitória. Crente que vai na igreja só para receber revelação e visão. E profetada, profecia, que na maior parte das vezes se torna uma autêntica profetada que não vem de Deus, não vem do Espírito Santo da verdade. Então, meu irmão, estes aí são os santos do pau oco. Então esta gente aqui, estes falsos profetas, entram pelas casas e levam cativas as mulheres. E muitos entram pelas casas da forma mais fácil, via internet, regra geral, e em particular pelo YouTube. Pedem, olha, sai da tua igreja, agora membro na minha igreja, é a igreja virtual. És um membro à distância, agora membros à distância e tomas Santa Ceia online. Então tu viraste uma santa do pau oco, não vais ser arrebatado, viraste um santo do pau oco, não vais ser arrebatado. Aleluia, cuidado com essa história, meu irmão. Deves-te congregar numa igreja, a menos que não haja. Não há nenhuma igreja na minha cidade, ok. Ou não há nenhuma igreja de santidade e eu não me sinto preparado para estar numa igreja que ainda não está santificada totalmente, ou que é mundana, porque eu não me sinto que seja um profeta lá e eu posso me corromper. Aí é diferente, então congrega-te em casa. Não é? Se tu achas que essa é a solução para que tu não desvies, amém. Mas congrega-te em casa, faz o culto então em tua casa. Até que Deus abra uma porta aí perto, ou na tua cidade, uma igreja de santidade. Lá vai! Agora, a pessoa que sabe bem pode fazer, não faz, comete pecado. Tu estás numa igreja de santidade, saíste porque fulano falou mal da tua igreja.
E agora estás atrás de um profeta na internet, tu és um santo do pau oco, uma santa do pau oco. Andas atrás de profeta, de profecia, de profetada. Deus quer te libertar. Aleluia, tu estás oprimido por Satanás, tu estás iludido. O espírito do engano está na tua vida e tu ainda não te apercebeste, está-te dirigindo. Aleluia, glória a Deus. Sharamandagaia. A gente deve buscar o Deus da bênção e não a bênção, aleluia, do abençoador. Muita gente só busca a bênção e esses são enganados. Aleluia. Me buscaste porque viste os sinais? Disse Jesus. Jesus corrigiu aquele povo. Me buscaste porque comestes pão e vos saciastes? Comestes o peixe? Né? Comeste comida e vos saciastes? Essa gente aí, desviada. Acha que está bem, mas estou indo na igreja aí, estou tomando a Santa Ceia para a própria condenação, não discernindo o corpo nem o sangue de Cristo. Santos do pau oco. Aqui o que é que diz aqui? Portanto, estes indivíduos nem entram nem deixam entrar quem quer entrar. Aleluia. E outra coisa, eles são exaltados. Essa gente acha que, por exemplo, quem assiste o testemunho de Kenzo e de Robert, que é um falso testemunho, é apenas uma narração com voz robótica de uma história fictícia, uma fábula, acha que é mais santo que os demais, que quem não crê é o joio. E o joio vai ser lançado no inferno, no fogo, tal como está lá escrito nesse pseudo-testemunho. Já criaram um alibi perfeito para condenar toda a gente. Então essa gente que segue as fábulas acha que é mais santo que os demais. Eles dizem, fica onde estás e não te chegues a mim porque eu sou mais santo do que tu. Olha o que é que Deus fala para eles. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Deus vai queimá-los no fogo. Deus vai lançá-los no inferno. Gente que acha que é mais santo que os demais, quando toda a gente é pecador, Deus ensinou todos debaixo do pecado para usar para com todos de misericórdia. Amém? Ou acha que é santo por mérito próprio e irá ser condenado ao fogo. Aleluia, glória a Deus. Ricanta, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Escriba é o copista, aquele que copiava palavra, letra por letra, palavra por palavra, glória a Deus, das Sagradas Escrituras. E os fariseus, né, diziam que eram separados, que guardavam a lei de Moisés. Hipócritas, pois devorais as casas das viúvas sobre o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofreis mais rigoroso juízo. O que é que essa gente não vai trabalhar? Não vai para as obras, não vai fazer baldes, não vai carregar sacos de cimento. Porquê é que não vão fazer baldes de massa? Alabando glória a play. Porquê é que não vão carregar tijolos? Vão trabalhar, seus preguiçosos, seus ventres preguiçosos. Não querem trabalhar, mas querem viver à custa do Pix. Querem viver à custa de dinheiro. Muitos, porque assim só deveria ter legitimidade para pedir dinheiro um presidente de uma igreja. Se ele está a gerir o dinheiro da igreja, se ele é o despenseiro, é o tesoureiro, ou os tesoureiros da igreja. Pedir dinheiro, não é? E se tu metesse o número da conta, se tu és um indivíduo que pertence a uma igreja, metias o número da conta da tua igreja, não o teu número da tua conta. Então, meu irmão, tu estás a querer ganhar dinheiro à custa do Evangelho, não é? Deixando a tua igreja parecer, a tua congregação parecer, abandonando a tua congregação, sendo rebelde ao teu pastor e ao teu ministério, não é? Porque se eu faço parte de uma igreja e se eu não tenho autoridade, se o meu pastor não me autorizou a postar o número da conta da igreja, nem isso eu posso fazer. Nem o teu pastor está sabendo o que estás a fazer. Toda essa gente tem canais e pertencem a outros ministérios. Eles têm canais, sou o pastor fulano tal, mas ele pertence a um outro ministério, ou pertence a um ministério, tem um pastor presidente acima dele, e metem o número da sua conta pessoal, estão enganando o povo, meu irmão. A menos que o próprio pastor tenha autorizado, por algum motivo, ou para ele ir fazer missões como uma forma de ele ganhar um extra para fazer missão, porque senão está enganando. Essa gente aí que não tem igreja aberta, portanto não é fundador de igreja, glória a Deus, e não é tesoureiro, e também não é membro de uma igreja autorizado para postar o número da conta da igreja, posta o seu número pessoal da sua própria conta e da pede Pix, é um falso profeta, é um enganador, é um mercenário, é um lobo devorador. Então, mas ele prega a santidade, sai dela, povo meu. Analisa tudo que tem bem, o que ele pregou de santidade, obedece. Mas é mentira, então o diabo está levantando gente aí para enganar o povo. Amém? Essa gente aí, uma cambada de mercenários, Aramanagaia. Glória a Deus, olha aí. Terai, Sumanagéria, Andaraia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um novo convertido. E depois de o teres feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois dizer qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, qualquer que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós,
escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, eles querem dizer, olha, eu sou justo até no pormenor, dou o dízimo até das coisas mais pequenas, ok. Mas eles não têm juízo, eles não são justos, são injustos. Amém? Eles fortalecem as mãos dos malfeitores, aleluia. Eles concordam, não é? Por exemplo, tem gente aí, esse pessoal aí dos canais de denúncia, tudo, santos de pau oco. Deus não levanta ninguém para canais de denúncia. O teu canal tem que ser um canal para pregar o Evangelho. Claro que no meio da pregação do Evangelho o próprio Jesus denunciou Herodes, como aquela raposa. Mas tens um canal só para fazer denúncias e depois qual é a alternativa que tu trazes? Que Evangelho tu trazes? Aí aquele fulano está em pecado, ok. E tu estás em quê? Vivendo demasiado. Aí ele adulterou e tu vives amigado, nem casado és. Aí ele arrichar a banda claia, playa, suri, cantas na área, andar a roubou a igreja e tu não roubas o povo de Deus? Não é? Pedindo, dando o teu número da tua conta pessoal e dando o teu pix, sendo que tu não és fundador de igreja, és um ladrão. És um assaltante. Tens canal monetizado. Outros santos do pau oco. Todo aquele que tem canal monetizado é santo do pau oco. Está ganhando dinheiro à conta do Evangelho, sendo que, ao ter o canal monetizado, o YouTube mete todo o tipo de anúncios mundanos. Pode até meter uma mulher nua. Pode até meter uma cena de imoralidade sexual. Ripa, lá machar um vício. Alabai, clama coisa de feitiçaria ou até de idolatria em cima. Amém? Então, gente com canais monetizados, ainda que pregue santidade, é santo de pau oco. Não sigas essa gente. Rei canta la mastéria. Canal monetizado. Santo pau oco. Gente que não tem igreja aberta e mete o número da conta lá em cima e mete o pix cá em baixo. Santo pau oco. São mercenários, meu irmão. Aleluia. Anda, caia lá, machera e canta. Estão fazendo injustiça. Estão enganando o povo. Aleluia, estão sendo infiéis. Se eles mesmos não se querem congregar, todos esses que são desigrejados ou que dizem que não têm igreja, santos do pau oco, não se querem congregar, mas querem ensinar os outros. O que é que eles têm para ensinar? Se eles não se querem congregar, então não são obedientes à palavra, abandonaram a congregação, não se sujeitam aos seus pastores, conforme está lá em Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos eles, porque eles velam por vós como aqueles que iam dar conta das vossas almas a Deus, para que o façam com alegria e não os mente, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13:17. Então devemos obedecer e sujeitar aos pastores. Eles não querem ser submissos a pastores, eles querem ser freelancers. Eles querem ser livres para fazer o que eles querem, para pecar à vontade e ensinar. Meu irmão, outro santo pau oco. Eu estou tirando este travesti do homossexualismo. E como é que tu vives? E como é que tu vives a tua vida? Eu bebo um vinhozinho. Pois, és um santo pau oco. Bebo à refeição um vinhozinho, não é pecado. Eu ando de calção e sem camisa. Ando de bermuda, ando sem camisa. Então tu és um mundano, meu irmão, és um sensual, um carnal. Vai-te converter. Ando de biquíni de maiô, és uma santa carnal. És uma santa de pau oco, meu irmão. Ricanta la mastéria. Então cuidado aí com os santos do pau oco. Raixo ramanagasteria anda la maia. Orianda la baia. Eu estou tirando este indivíduo das drogas. Não é? Tu dizes que estás a recuperar drogados, ok. Depois deles aceitarem Jesus, os fazes filhos do inferno, os vais mais do que tu. Tiraste as drogas, tiraste o alcoolismo, tiraste o tabaco, tiraste o mundo do roubo, do mundo do crime. E agora, que evangelho estás a andar para ele? Podemos andar de qualquer maneira, vestir de qualquer coisa. As mulheres podem se pintar, podem se maquiar, podem andar de joias, podem andar na vaidade à vontade, porque isso não é pecado. Um pouquinho de vaidade, um pouco de pecado não faz mal. Tu és um santo pau oco, meu irmão. Que evangelho tu estás a dar para as pessoas que tu estás a evangelizar? Depois de os ganhares para Cristo, o que é que tu estás mostrando? O caminho estreito ou o caminho largo, o que leva à perdição? Aleluia, rima, não? Então tu estás a fazer filhos do inferno 2 vezes mais do que tu. Não é? Não adianta tirar uma pessoa do pecado, seja de travestismo, seja de homossexualismo, seja de lesbianismo, seja de transexualismo, seja da prostituição, do adultério, não é? Seja da fornicação, seja de qualquer tipo de pecado, seja pecado sexual. Tu tiras eles e o teu pecado ainda é pior do que o deles. Olha aí. Então eles fazem injustiça. Amém? Tornam o filho do inferno 2 vezes mais do que eles. Então não adianta. No pormenor cumprir. Tem um pastor no YouTube que ele bate um martelo contra os que vivem amigados. Os amasiados vão para o inferno. Mas a pessoa que se divorciou e casou de novo não vai para o céu. Ou seja, ele santifica, condena uns
e salva outros. Então ele é Deus. Ele é maior que Deus. Ele é maior que a palavra. Ele contraria a própria palavra. Quando a Bíblia diz: qualquer que deixar a sua esposa e casar com outra adultera. E se a mulher alargar o marido e casar com outra adultera, também os adultos não entrarão no reino dos céus. Marcos 10, 11 e 12, Lucas 16, 17 e 18, Romanos 7, 1 ao 3, 1 de Coríntios capítulo 7, versículo 10, versículo 11, versículo 39. Várias passagens. Orianda labai, arripa labai, condena, meu irmão. Glória a Deus. 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. É a Bíblia, meu irmão. Então a pessoa que está no segundo casamento está em adultério. Tem que largar, tem que confessar e abandonar para ser salva. Não basta confessar, tem que confessar e abandonar. O confessa e deixa alcança a misericórdia. Provérbios 8, 13, 28, 13. Mas o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Então, meu irmão, esta palavra é forte. Glória a Deus, santos do pau oco. Não é? O indivíduo prega que é pecado viver amasiado. Vai para o inferno. Mas o segundo casamento diz que não, porque o único pecado que não tem perdão é a blasfémia contra o Espírito Santo. Então, isto é uma doutrina aí de um canal aí que tem um símbolo do leão também, né? E também de um homem que já partiu para a eternidade, enganando o povo. Irmão, o único pecado que não tem perdão é a blasfémia contra o Espírito Santo. Eu diria assim: todo pecado não tem perdão. Se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não... Aleluia! Se a pessoa não se converter desse pecado. Se a pessoa não se arrepender sinceramente. Se a pessoa não deixar de o praticar. Então, eu sou ladrão. Aceito a Cristo, continuo a roubar. Se morrer, vou para o inferno. Que aceitar a Cristo é esse. Não tenho que mudar de vida. Eu furtava, não furto mais. Então, o que adulterava, não adultera mais. Saia do adultério. Essa mulher não é tua. Ela está ligada e unida ao seu primeiro marido enquanto ele viver. Devolve o produto furtado. Devolve essa mulher. Então, meu irmão, oh glória, esta é a palavra. É uma palavra forte. Sharamanagaya, playa, surikaya. Então, meu irmão, está aqui. Não adianta pregar que a fornicação é pecado, viver amigado é pecado, mas o segundo casamento não é. Então estamos a fazer injustiça. Aleluia. Diz aqui misericórdia. Aleluia. O que é misericórdia? Deus dá oportunidade a toda a gente, mesmo aqueles que estão no lamaçal, de vir para Cristo. Não importa o pecado, não importa, até mesmo o satanista Deus liberta. Então, aleluia. Rimanagashai. Só que a pessoa tem que querer mudar de vida. E a fé. Aleluia. Então, é importante no Evangelho, é importante as boas obras, sim. É importante dar dízimo e oferta para a manutenção do trabalho do Senhor. É ajudar o próximo, sim. Mas é importante também ser justo, ter fé. Aleluia. Tudo isto é importante a um todo. Veis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutor cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Né? Glória a Deus. Sharamanagaya, playa, surikaya. Porque o mosquito e engolis o camelo. Vou dar este exemplo. O que é mais difícil? A pessoa que vive amigada. Portanto, um casal de jovens, namorados que vivem juntos, trabalham e vivem juntos. O que é mais difícil? Eles largarem essa fornicação, cada um ir para a sua casa? Ou um casal que já casou pela segunda vez? Uma mulher que já tem até filhos desse segundo relacionamento? Eu acho que é mais difícil. Então o camelo é engolido, ou seja, não é pecado, mas o mosquito é coado. Quer dizer, o que é mais fácil, que é largar a fornicação, cada um ir para a sua casa, e depois orar a Deus para ver se é da vontade de Deus casar ou não casar, mas a primeira coisa é fazer separação de corpos, que é o mais fácil, não faz. Né? Aleluia. Então, aí não pode, porque isso é pecado. E está certo, mas é um mosquitinho, isso é fácil de mudar. Fornicação é pecado, mas é um mosquitinho. Mas o camelo, que é o segundo casamento, eles engolem, eles permitem, toleram. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu seco. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então Deus não quer santidade só por fora. Aqui está um grave erro. Tem aparência de humildade, mas por dentro, aleluia, negam a sua eficácia. Glória a Deus, conforme nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3. E vêm até vós vestidos como ovelhas, disse Jesus, mas interiormente são lobos devoradores. Está lá em Mateus 7. Então a santidade não é só por fora. Se a santidade fosse só por fora, aí está a ilusão. Porque é que muita gente é iludido por testemunhos falsos como do Kenzie e do Robert Atsushi? Porque ele prega a santidade exterior. Prega. Ele não prega nada. Quem prega é o prego, não prega um capeta. O
Porque é que prega? Ali é um narrador, mas tudo bem, a narração conta, ou o narrador conta, não é? Que devemos ser santos por fora, ok. Mas tem heresias ali. E aí está o perigo. E tem mentiras. A base é uma mentira. Eu pergunto, Deus só quer santidade por fora? Não. Aqui. Limpa primeiro o interior. Deus quer santidade por dentro. Não adianta uma prostituta que aceitou a Cristo, não uses mais minissaia que ela. Deixa de usar minissaia, mas continua por dentro. Não é bem liberta a desejar se deitar com homens. Não é? Na mente, a cobiçar. Então ela já está em adultério na sua mente. Então Deus quer a libertação do adultério, da prostituição por dentro e por fora. Glória a Deus. Quem queria diga glória. Glória. Deus quer santidade por fora, sim, mas por dentro primeiro. Aleluia. Essencialmente por dentro, porque se o interior estiver limpo, o exterior também vai estar. Glória a Deus. Ai de vós. Então é bem claro, meu irmão. Esta gente aqui foca somente esses santos de pó oco, o por fora. A maioria, a aparência. Glória a Deus. Mas falta o interior. O interior quem conhece é Deus. Então tudo deve ser santo. O interior e o exterior. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos dos mortos e de toda a imundícia. Porque é a carne podre, todo o tipo de imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Amém? Ai de vós, é bem claro, Deus não quer santidade só por fora, meu irmão. A santidade começa por dentro. Depois vai-se refletir por fora, sim. Mas se for só santidade por fora, tu estás a ser um hipócrita, um sepulcro caiado. Tu és um santo do pau oco. É santo só por fora. Por dentro está cheio de podridão. Não adianta a pessoa dizer que é santa nas vestes e no cabelo e na língua é imunda. É uma fofoqueira, é uma contendeira, uma fuxiqueira, uma intrigueira, uma blasfema. Ori canta labastéria. O varão ser santo nas vestes, ser santo no cabelo, mas por dentro ter inveja, ciúme e ódio. Não é? Rancor, desejo de vingança, aleluia, ou cobiça. Então Deus quer santidade interior e exterior, e mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem claro. Glória a Deus. Eu vou aqui saltar por causa do tempo. Serpentes, diz aqui, versículo 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então Jesus está falando como é que vocês vão escapar da condenação do inferno. Porque aqui, aleluia, é bem claro. Então é um tema muito forte. A palavra hoje é muito, muito forte. Xarabandaglaia playa suricai. Os santos do pau oco são os crentes do YouTube. Amém? São os crentes que largaram as suas congregações, deixaram de se congregar, deixaram os seus ministérios, deixaram as suas igrejas para ficar só no YouTube. São os santos do pau oco. Não é? Indivíduos que agora pregam, ensinam, dão ensinos, dão pregações, dizem que são pastores, nunca foram. Alguns nem cooperador não eram nada, outros eram só cooperadores e agora viraram pastores só porque saíram da sua igreja. Muitos são rebeldes, divisores, outros são desigrejados, desviados e que ensinam. Tudo santos do pau oco. Todos aqueles têm o canal monetizado, santos do pau oco. Santos do... mercenários, meu irmão. Estão ganhando dinheiro à custa, muitos deles têm o canal monetizado, não é? À custa dos outros, de falar mal dos outros, dos escândalos, propaganda, escândalos e biblisai daquilo por quem vem os escândalos. Aleluia. Então é complicado. Santos do pau oco são os crentes do YouTube, amém? A maioria dos crentes do YouTube são santos do pau oco. Glória a Deus. Sharamandaglaia playa suricantas nerianda rabanagaxéria orianda alabaia suricantas neria. Amém? Irmão, não vou falar mais nada porque é tremenda esta palavra. Amém? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se a palavra falou contigo, tu achas que estás errado em alguma área, te conserta. Esta palavra é para mim, é para ti, é para todos. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Se estás desviado, reconcilia hoje. Se tu não és cristão, sabes que Jesus morreu naquela cruz para te salvar, para te dar a vida eterna. Mas Ele não morreu naquela cruz para tu continuares a viver uma vida de pecado. Deus quer te libertar. Amém? Deus te ama e quer te libertar. Jesus é bom. Que Deus em Cristo vos abençoe. Orem por mim, estarei orando por vós.